Medo de fracassar. Tem muitas pessoas que evitam encarar algo ou iniciar um projeto porque tem medo de não dar certo. Às vezes, não tá assim de forma clara, não, esse medo de fracassar. Ele pode vir em forma de dúvida. Tipo assim, você tem uma ideia e aí você fala assim, ai, mas será? Será que vai dar certo? Esse é uma forma disfarçada. A outra forma é desconfiança. Será que eu vou fazer direito? Será que o mercado vai aceitar? Será que, entendeu? Entra nessa forma de desconfiança. Pode entrar também, né, em formato de vozinha que fala abaixo que a sua ideia não é boa, ou seja, um dia você acorda tendo uma ideia muito boa, empolga com aquilo. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo também. E como a gente não é muito diferente, né? Já aconteceu assim, aquela vozinha, por exemplo, você tem uma ideia muito boa, você tá empolgada, passa 2 dias, você fala assim, não, besteira, essa ideia que eu pensei é besteira. Ou então você tem uma ideia boa e tem receio de compartilhar com outra pessoa porque ela pode achar que a sua ideia é besta. Isso é aqui dentro, ó. É um medo de fracassar, é uma vozinha que é interna nossa. Outra coisa também é aquele pensamento negativo. Não vai dar certo. Isso passa por mim também, assim, eu quero dar palestras e tal. Aí eu fico, mas tem tanto palestrante bom, gente. Você vê os eventos aí com 500 mil pessoas. Eu falo assim, não, acho que eu cheguei atrasado. Então, da mesma hora que eu tenho uma ideia boa, que eu penso, eu logo em seguida eu já falo, não, mas já tem muita gente no mercado fazendo isso. Eu cheguei atrasado, eu perdi o bonde. Mas você vê, isso aqui, ó, tá escondido. É um medo de fracassar. É o medo, poxa, eu vou percorrer esse caminho agora, para depois não dar certo. Olha só como é que olha como é que funciona a nossa cabeça. Porque a gente pensa muito na chegada. Então, eu costumo dizer para os meus clientes assim, olha, se você tem que caminhar, você vai caminhar 200 quilômetros. Você vai falar assim, impossível. Por quê? Porque você já imagina o caminho todo, você já imagina 200 quilômetros. É impossível. Mas se eu falar para você assim, hoje você vai dar 5 passos. Amanhã você vai dar 10. Depois de amanhã você vai dar 20. Aí você já vê possibilidade. Por quê? Porque você dividiu em etapas. Você não está imaginando nos 200 quilômetros. E a gente tem mania de fazer isso. A gente quer subir a montanha, a gente já imagina lá em cima. Mas a gente não pensa na escalada, a gente não pensa que é um passo de cada vez. E isso faz a gente se frustrar antes de começar, porque você já fala assim, nossa, eu não sei chegar lá. Então a gente tem, nesse medo de fracassar, a gente tem o objetivo, né? E a gente tem o ponto A, que é o ponto de partida. E a gente quer chegar no ponto B. Só que do ponto A até o ponto B tem uma trajetória. E essa trajetória precisa ser respeitada. Você não consegue dar um passo só para o ponto B. Existe uma caminhada. E esta caminhada você só vai conseguir fazer caminhando. E é legal caminhar. É legal amar o processo, amar a caminhada. Então é legal você ir caminhando, né? E aí eu brinco que eu falo, até numa das sessões que eu fiz outro dia, eu criei uma ferramenta chamada Gincana da Vida, que é assim, a vida, as coisas que a gente tem que fazer é como se fosse uma gincana, né? Eu vou lá, recebo o primeiro dilema, lá, o primeiro enigma. Aí o enigma fala assim, você vai ter que dar 10 passos para a esquerda. Aí eu vou e dou os 10 passos para a esquerda. Aí quando eu chego nesse segundo ponto, eu recebo uma outra cartinha que vai me dar as coordenadas do próximo ponto, até eu chegar no tesouro. Então vamos pensar que o seu objetivo é o tesouro e o seu ponto de partida é a primeira cartinha da gincana da vida. Você só vai conseguir o próximo passo quando você passar pelo primeiro obstáculo. E aí as coisas vão clareando. Então apenas comece. Não pensa logo na chegada. Você tem que só pensar no passo que você tem que dar. Você não tem que pensar nos 200 quilômetros. Você só tem que pensar no um passo que você está dando agora. Porque esse passo vai ser importantíssimo para você dar o próximo passo. Porque quando você chegar no seu tesouro, você teve o preparo necessário do tempo que é dado, não adianta atropelar etapas, para você chegar nesse tesouro e saber fazer bom uso dele.
que isso também é muito importante. A caminhada é importante, a trajetória é importante. E essa trajetória é que vai te dar sustento para você alcançar o que você deseja, para você conseguir fazer bom uso daquilo que você deseja. Então, a primeira causa de a gente não estar conseguindo realizar nossos desejos é o medo de fracassar. E como eu falei, dentro do medo de fracassar, tem várias coisinhas aí escondidinhas que a gente pode refletir. Não adianta a gente querer correr sem ter andado, sem ter caminhado, mas a gente também não precisa ficar aflito porque não sabe a chegada. A gente só precisa saber o próximo ponto, tá? A gente só precisa saber quantos passos a gente vai dar para pegar a segunda cartinha, que é a gincana da vida. E esse medo da trajetória é o que trava a gente, tá bom? Então, para tentar aliviar, não pensa muito na chegada, pensa só no primeiro passo que você tem que dar. Quando você der o primeiro passo, você vai ter informações suficientes para dar o segundo passo.